Então, vamos lá, galera, sétimo ano, mais uma aula de geografia, continuando, né, ainda sobre o território brasileiro. Na aula de hoje, a gente vai estudar os aspectos físicos do nosso território. Vai compreender, entender a formação física, né, do nosso território, clima, relevo e vegetação, né? Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta, né, uma enorme variedade, né, de aspectos naturais, também chamado, né, de aspecto físico, né, com diferentes tipos, né, de climas, formas de relevo e formações vegetais, né. Em cada área, né, do nosso país, há combinação ou interdependência, né, entre os elementos naturais, né, sobretudo do clima e do relevo, né, de origem, né, às mais diferentes paisagens, né, que a gente vai observar aqui na aula de hoje, né, ou seja, começando, né, pela classificação do nosso relevo, né, de acordo com o Jurandir, né, Rossi, né. De acordo com o Jurandir Rossi, ele caracteriza o nosso relevo, né, nosso relevo em três, né, planaltos, depressões e planícies, né, que caracteriza o território brasileiro com 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, né? Vocês podem observar aí, né, as planícies, as depressões e o planalto, né? Você está aí observando aí nesse mapa, né, onde que a gente pode ter um entendimento melhor dessas características, né, da formação do nosso relevo, que a gente vai estar entendendo, né, hoje, né? E o relevo brasileiro, ele de maneira geral, as formas de relevo não apresentam, né, altitudes significativas, né, se comparado, né, a alguns dos maiores picos, né, do mundo, como o Everest, na fronteira entre Nepal e China, na Ásia, com 8.848 metros, né, Kilimanjaro, né, na fronteira entre Quênia e a Tanzânia, na África, né, com 5.595 metros, né, de altitude, né, ou seja, e entre, né, as maiores altitudes existentes no território brasileiro, né, estão o Pico da Neblina, né, com 2.995 metros, né, o Pico 31 de Março, com 2.974 metros, né, ambos localizados no estado da Amazônia, né, e o Pico da Bandeira, né, com 2.891 metros, né, localizado no estado de Minas Gerais. Então, esses são os três pontos, né, do nosso território com maiores altitude, né? E o geógrafo, né, Jurandir Luciano Sanches Rossi, né, estudou diversos aspectos, né, do relevo brasileiro, com suas formas, né, tipo de rocha e processo de formação, né? Com base nesse estudo, ele propôs, em 1996, uma classificação, né, para o território brasileiro, né, em três grandes unidades de relevo, né, que a gente viu anteriormente naquele mapa: planaltos, planícies e depressão, né? De acordo com a classificação proposta por Rossi, aproximadamente 95% do relevo brasileiro é formado por planalto e depressões, né? Como a gente vai observar aqui nesse mapa, né? Ou seja, aí que a gente observou lá no mapa anterior, né? E o planalto, né? No Brasil, as áreas de planalto ocupam, né, a maior parte, né, das regiões sul e sudeste, né, do território nacional. São áreas, né, que passaram por intenso processo, né, de desgaste provocado, né, por agentes, né, erosivos, né, como o vento, a água, o calor do sol, né, entre os planaltos brasileiros, né, estão a Chapada Diamantina, né, e o Planalto Sul-Rio-Grandense, né? Então, a gente pode observar que o Planalto brasileiro ele teve nesse processo intenso, né, provocado por agentes erosivos, né, e também relacionada ao vento, à água e o calor do sol. E a planície, né, áreas planas, né, são relevos basicamente planos, né, com altitude relativamente baixa, né, não ultrapassando 200 metros. Elas são formadas, né, pela deposição de sedimento proveniente de áreas com maiores altitudes, né, a planície do Rio Amazonas e a planície, né, do Rio Araguaia, né, são algumas das planícies localizadas, né, no nosso território
brasileiro, né? Ou seja, a Araguaia e a Amazonas, né? Então, a gente pode observar que planícies são áreas relativamente baixas. E a depressão, né? Como a gente pode observar aí na imagem, né? As depressões são áreas mais baixas, né? Que as de seu entorno, né? No Brasil, as depressões são do tipo relativo, ou seja, estão localizadas acima do nível do mar, né? Ou seja, estão acima do nível do mar. As depressões sertanejas, né? Amazônicas, do São Francisco, né? São alguns exemplos, né? De depressões do território brasileiro, né? Como a gente observa aí na imagem, do relevo de depressão no município de Mucugé, Bahia, né? 2018. Aqui é a imagem desse exemplo, né? De um relevo de depressão. E a gente vai observar também as regiões hidrográficas, né? No Brasil. Os rios e lagos, né? Presentes, né? Em determinada área da superfície terrestre formam o que denomina, né? Rede hidrográfica, né? Ou seja, o Brasil é um país que possui, né, uma das mais abundantes redes hidrográficas do mundo, né? Parte de seus rios é aproveitada das mais variadas maneiras, né, como navegação, geração de energia elétrica, né, além da irrigação, de plantações e do abastecimento, né, de águas para as cidades, né? Então, a gente observando aqui que as redes hidrográficas no Brasil, né? Então, aqui a gente observando aqui nesse mapa, a gente pode entender, né? Essas redes hidrográficas, né? Nós vamos observar que o Brasil ele tem a região amazônica, a região Tocantins-Araguaia, a região Atlântico-Nordeste Ocidental, né? A região Parnaíba, região Atlântico-Norte, né? Oriental, região São Francisco, região do Atlântico Leste, região Atlântico-Sudeste, né? Região do Paraguai, região Paraná, região Uruguai e região Atlântico-Sul, né? Então, essas são as regiões hidrográficas, né, que a gente pode observar no território brasileiro. E o clima, né? Climas no Brasil, né? Como é o clima no Brasil, né? A gente vai observar, né, como se dá essa formação climática no nosso território, né? A maior parte do território brasileiro está localizada entre a linha do Equador, né, ou seja, o Trópico de Capricórnio, nas baixas médias latitudes, né, onde predomina, né, os climas tropical e equatorial. Esses climas se caracterizam por elevadas temperaturas, né, durante grande parte do ano, conforme vamos observar, né, no mapa, né? Ao sul, né, do nosso território brasileiro predomina, né, outro tipo, né, de clima, né, o subtropical, que apresenta temperaturas mais amenas, né, como a gente observa aí no mapa, que mostra, né, os tipos de clima que predominam no território brasileiro, né. Então, o nosso território, o Brasil, né, ele, por estar localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né, a gente vai ter as temperaturas mais elevadas, né, ou seja, o sol vai ter uma intensidade maior. Então, a gente observa que o clima do nosso território, o clima equatorial, abrange ali mais a região norte do Brasil, o clima tropical típico, né, que a gente vai observando aí também, que abrange também a região nordeste, a região sudeste, né, centro-oeste, e tropical úmido, né, que a gente vai observar que abrange a região, mais a questão litorânea, né, do nosso território. E o semiárido, né, que é um clima típico, né, do sertão nordestino, né, brasileiro. E o clima subtropical, que está aí na região, abrange mais a região sul do nosso Brasil, né, os 3 estados, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né, como vocês podem observar aí nesse mapa, as características, né, dos climas no nosso território. E a gente observando aqui que o clima equatorial, né, ele ocorre em grande parte da região nordeste do país, né, em razão da grande incidência de raios solares da região equatorial. Esse clima apresenta elevadas temperaturas, né, durante praticamente o ano
todo, né, com média de 27 graus a 28 graus, né? A elevada umidade liberada pela floresta amazônica, ela provoca chuvas abundantes, né? Em média, chove 2.300 milímetros ao ano, né? Ou seja, podendo chegar até 3.500 milímetros, né? Então, a gente observando aqui as características, né, desse clima, né, que é encontrado na região norte do nosso país. Já o clima semiárido, como vocês podem observar aí no mapa, né, bem destacado, na parte amarelinha aí, na região nordeste, ocorre né, no interior da região nordeste do país, né, caracteriza, né, por altas temperaturas, com média de 26 graus, né, durante todo o ano, né, e chuvas concentradas, né, em poucos meses, né, do ano, com longos períodos de estiagem. A média de precipitação é de apenas 500 milímetros, né, ao ano, né, ou seja, é uma comparação bem baixa, né, se nós formos fazermos uma comparação com a região norte do Brasil de clima equatorial. A gente observa no Nordeste, nessa região aqui, baixas questões de chuva, né, precipitação chuvosa. E o clima tropical úmido, né, clima predominante nas áreas litorâneas do Brasil, apresenta temperatura média de 24 graus e chuvas abundantes, né, ao longo do ano, né, aproximadamente 1.800 milímetros. Né. O clima tropical úmido recebe forte influência, né, das massas de ar equatorial e tropical, ambas quentes e úmidas. Né. Porém, as temperaturas podem ser mais amenas, né, durante o inverno, por conta da atuação da massa de ar polar. E o clima subtropical típico, né, clima predominante em grande parte da região central do país, né, caracteriza-se por temperaturas elevadas ao longo do ano, com média, né, de 24 graus, chuvas abundantes no verão e estiagem no inverno, né, com média precipitação de 1.500 milímetros ao ano, clima tropical típico, né, e clima subtropical, né, clima atuante na grande parte da região sul do país, né, apresentando verões quentes, né, e chuvas bem distribuídas durante o ano, com uma média de precipitação de 1.500 milímetros. Né? Durante o inverno, devido à influência de massas de ar frias, provenientes de médias e elevadas latitudes, as temperaturas registradas são as mais amenas, né? Ou seja, com média em torno de 18 graus. Em algumas áreas de clima subtropical, registra, né, a ocorrência, né, de geadas, né, e neve nos períodos de inverno. E as formações vegetais brasileiras, né? A vegetação é um elemento natural, né, que mais bem expressa, né, as características físicas, né, de um lugar, pois recebe influência, né, do clima e do relevo, entre outros elementos naturais, como o tipo de solo e a disponibilidade de água. Como a gente vai observando, né, aqui, nesse mapa, né? Nesse mapa a gente vai observar a questão da formação, né, dessas vegetação, né? Ou seja, a gente pode observar aí, nesse mapa, né, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a gente pode observar a mata de araucária, né, o cerrado, a caatinga, né, o Pantanal, a formação litorânea, campos e matas dos cocais, né? São as características, ou seja, são tipo de vegetação, né, que vai ser encontrada, né, no nosso território, no território brasileiro, ou seja, vegetação original, né, do Brasil. Como a gente observa aqui, a floresta amazônica, né, essa imagem, possui vegetação geralmente densa, né, formada por árvores de pequeno, médio e grande porte, que se desenvolvem, né, principalmente em razão, né, do clima quente e úmido, né, da região, né? Como a gente viu anteriormente, né, que vai ter a questão da precipitação chuvosa ser bastante intensa nessa região. Aqui nós observamos a vegetação cerrada, formação vegetal composta basicamente de pequenas árvores, né? Ou seja, arbustos, com troncos e galhos retorcidos, né? Casca grossa, além de muitas gramíneas, né? Ou seja, e outras plantas rasteiras, né? Que recobrem o solo. Esse tipo de vegetação se desenvolveu originalmente nas regiões de clima quente, né? Que apresentam uma estação mais seca
de maio a setembro, e outra mais chuvosa, né? De outubro a abril. Então, aqui as características do cerrado brasileiro. E a Mata Atlântica, né? Floresta tropical, com grande diversidade, né? De espécies de plantas, como palmeiras, ipês, né? E epífitas, né? Originalmente, essa floresta ocupa principalmente áreas úmidas, próximo ao Rio Paraná e ao litoral, em serras e escarpas, né? Aí vocês observam a paisagem da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, né? Capital do estado, em 2017, né? Então, epífitas, né, são plantas, né, que se desenvolvem sobre outro vegetal, né, sem retirar dele o seu alimento. E as escarpas, terreno íngreme, geralmente localizado nas extremidades de formas de relevo, né, como as serras e planalto, né? Isso aqui é a Mata Atlântica, né, que é uma das vegetações mais modificadas, né, do nosso território brasileiro, desde o processo de colonização até os dias de hoje, né? Sofreu um grande processo de modificação a Mata Atlântica. E Caatinga, né? Formação vegetal típica do Nordeste brasileiro, é composta, né, de vegetação adaptada ao clima semiárido, quente e seco, com temperaturas elevadas e chuvas escassas, né, e mal distribuídas durante o ano. Aí a gente pode observar a imagem, né, nessa paisagem da Caatinga, no município de Marisópolis, né, Paraíba, em 2017. Né? Então, é a característica, né, dessa formação de vegetação típica, né, do Nordeste brasileiro. A gente vai observar formações litorâneas, que ocupam, né, a planície costeira, e são compostas, né, de vários tipos de vegetação, como manguezais, restinga e gramíneas, né? Os manguezais são formados arbustivos, né, com muitas raízes, que se desenvolvem, né, nas áreas atingidas, né, pelas marés. As restingas também arbustivas, né, podem ser encontradas em terrenos arenosos, né? As gramíneas, né, e outras espécies rasteiras, né, ocupam as áreas mais secas, né, como praia, dunas, litorâneas, né? E a gente observa nessa imagem a paisagem da vegetação litorânea de mangue, né, no município de Recife, né, Pernambuco, em 2016. E a mata de araucária, né, ou seja, caracteriza, né, pela presença de araucárias ou pinheiros do Paraná, a árvore de grande porte, né, vocês observam aí na imagem, ela ocupa, né, elevada, com folhas longas e pontiagudas, né? Essa formação vegetal também apresenta outras espécies, né, como a imbuá e o pinho, né? Isso aqui é uma imagem da mata de araucária no município de São José dos Ausentes, né, Rio Grande do Sul, em 2016. E o Pantanal, né, apresenta, né, vegetação diversificada, com formações típicas de florestas cerrados e campos. Essa vegetação desenvolve sobre uma grande planície, né, por onde correm muitos rios extensos, né, volumosos, né? Essa aqui é a imagem do Pantanal no município, né, de Poconé, Mato Grosso, em 2017. E a matas de cocais, tipo de vegetação em que predomina palmeiras de grande porte, principalmente o babaçu, a carnaúba, né, e o buriti, né? Desenvolve-se em áreas de transição entre a vegetação de caatinga e de floresta amazônica, né? Então, é um tipo de vegetação de transição, né? Ou seja, ela fica na transição entre a vegetação da caatinga e da floresta amazônica. Essa é a paisagem, né, da mata de cocais no município de Nazária, Piauí, em 2015. E os campos, né, ou seja, caracteriza pela presença de vegetação rasteira, composta basicamente de gramíneas que se desenvolvem em diferentes tipos de clima, no extremo sul do Brasil. Em área de clima um pouco mais frio, né, os campos crescem, né, com colinas e suavemente, né, ondulados, né, denominados de regionalmente de coxilhas, né, e nas partes mais baixas, onde correm os rios, podem surgir, né, as chamadas matas ciliares, né, ou seja, como vocês podem observar na imagem.
paisagem de Campos, né, no município de São Borjas, no Rio Grande do Sul, em 2017. E a preservação das florestas, né? Ao longo, né, dos últimos séculos, algumas formações vegetais naturais brasileiras vêm passando, né, por uma imensa transformação, em razão do processo de ocupação causado, né, pelo crescimento, né, das cidades, pelo aumento das áreas de lavouras e pastagem. E as formações vegetais mais alteradas encontram-se, né, nas regiões densamente povoadas, ou seja, o Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, né? Um exemplo é a Mata Atlântica, né, que se estende ao longo do litoral até áreas do interior, né, do país, e foi reduzida drasticamente, né, restando apenas alguns trechos, né, preservados dessa mata, né, ou seja, da Mata Atlântica, então, praticamente ficando em extinção essa vegetação no Brasil, justamente pelo crescimento populacional das cidades. E a ocupação mais efetiva, né, do interior do país também vem fazendo, né, devastando, né, extensas áreas, né, de vegetações naturais, como a vegetação do Cerrado e a Amazônia, né? A gente vai observar nesse mapa, né? Ou seja, a vegetação original, aquelas, né, que desculpa aí, gente, pela ação humana, né? A vegetação, né? Aqui que a gente pode observar a floresta amazônica, Mata Atlântica, a mata de araucária, né? Cerrado, Caatinga, Pantanal, formação litorânea, campos, matas do cocais e áreas alteradas, né? Ou seja, aqui são essas áreas que a gente, como colocou aqui, né? Com vegetação do Cerrado da Amazônia, né? Que vem sofrendo, né? Grandes devastações, né? Principalmente pelas questões agrícolas, agropecuárias dessa região. E combatendo a destruição das formações vegetais no Brasil, né? E buscando, né, combater a destruição das formações vegetais naturais do país, o governo federal criou, né, uma legislação ambiental que define, né, normas para o uso, né, e a exploração econômica dos recursos naturais presentes, né, no território brasileiro. Para isso, né, criou a unidade de conservação, ou seja, áreas delimitadas, né, no território brasileiro e reconhecidas pelo poder público municipal, estadual e federal, por apresentar características naturais relevantes, né, o que necessitam, né, ser protegidas legalmente. E a lei número 9.985, de 18 de julho de 2000, constitui o Sistema Nacional, né, de Conservação da Natureza, SNUC, né? De acordo com o SNUC, as unidades de conservação dividem-se em dois grupos, que são a unidade de conservação de proteção integral, né? Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais, né? Exemplo, as atividades de uso, né, indireto dos recursos naturais são recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outros, né? E as categorias de proteção integral são estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio da vida silvestre. A gente pode observar nessa imagem paisagem da vegetação da Mata Atlântica, né, no estado da estação ecológica, né, de Jureia e Tantins, né, no município, né, de Peruíbe, né, São Paulo, em 2018. E a outra é a unidade de conservação de uso sustentável, né, que são áreas, né, que visam, né, conciliar a conservação da natureza com o uso, né, sustentável dos recursos naturais. Neste grupo, né, atividade que envolve coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticada de forma que a perenidade, né, dos recursos ambientais renováveis
e dos processos ecológicos que esteja assegurado. As categorias de uso sustentável são áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de extrativista, área de proteção ambiental, APA, e reserva particular do patrimônio natural, né? Como vocês podem observar aí nessa imagem, né? Coleta, né? De castanha do Pará, né? Em reserva, em desenvolvimento sustentável no rio Iratapuru, né? Ou seja, no município de Laranjal do Jari, Amapá, em 2017. Então, gente, essa foi mais uma aula de geografia, galera, do 7º ano. Até a próxima.